Boa noite a todos. Então, estamos dando início à tão esperada live sobre Síndrome de West. Conforme nós havíamos combinado, então, o horário de hoje será destinado ao esclarecimento em relação às dúvidas sobre a Síndrome de West. Muito bem, então nós vamos começar falando sobre o que é a Síndrome de West. A Síndrome de West é uma forma de epilepsia, uma síndrome epilética. Esta síndrome epilética tem início por volta do 6º, 7º mês de vida. Então, é algo que acontece nos bebês durante o primeiro ano de vida. E para que seja Síndrome de West, existem algumas condições fundamentais. A primeira é que a criança tenha um tipo de crise que nós chamamos de espasmos infantis. O que vem a ser um espasmo infantil? É um tipo particular de crise em que o bebê normalmente apresenta essas crises todas agrupadas, nós falamos em agrupamentos ou em salvas, e o bebê muitas vezes ele abre os bracinhos e cai a cabecinha diversas vezes, ou pode fazer ao contrário também, na forma de extensão, abre os braços e a cabecinha vai para trás, algumas vezes, principalmente quando eles estão despertando ou quando estão entrando em sono. Então, os espasmos que são agrupados têm relação com o ciclo vigília e sono. Um outro fator fundamental para ser Síndrome de West é que o eletroencefalograma tenha uma anormalidade que nós damos o nome de hipsarritmia. É um padrão bastante alterado quando nós fazemos o eletroencefalograma. E detalhe, às vezes, bem no início da síndrome, se a criança não dormir, este padrão não é visto. Então, o ideal é que se faça um exame com o bebê acordado e com o bebê dormindo, um eletroencefalograma em vigília e sono, que é o correto para que se faça o diagnóstico, porque às vezes, fazendo o registro só com o bebê acordado, nós não encontramos muitas anormalidades, né? Ou não se encontra o típico da Síndrome de West, que é a hipsarritmia. O terceiro ponto é o atraso do desenvolvimento, mas este não é fundamental para que a gente defina a Síndrome de West. Por quê? Às vezes, o diagnóstico é feito muito no início do quadro e a criança ainda não apresenta o atraso. E se não for tratada, se não for diagnosticada, com o passar do tempo, o atraso vai acontecer. Então, para definir Síndrome de West, nós precisamos de o tipo de crise, que nós chamamos de espasmos infantis, e um eletroencefalograma com hipsarritmia. O atraso do desenvolvimento, algumas crianças apresentam já desde o início e outras não, certo? Então, isso que é a Síndrome de West. Agora, nós vamos, né, doutora Cris, responder as perguntas que nós já recebemos e você que está nos assistindo, continue enviando as suas dúvidas para que nós possamos esclarecer. Joia. Boa noite. Então, respondendo já a primeira pergunta, doutora Eliana, alguém perguntou assim, a Síndrome de West pode ter o eletroencefalograma normal? Pelo que a doutora Eliana já explicou, não. O eletroencefalograma, ele feito em vigília e sono, tem que mostrar um padrão específico, que é a hipsarritmia, para que seja Síndrome de West. Então, o eletroencefalograma normal não fecha o diagnóstico de Síndrome de West. Então, vamos às perguntas assim. Alguém perguntou, é verdade que tem Síndrome de West primária e secundária? Na verdade, a gente precisa encontrar a etiologia da Síndrome de West, né? A Síndrome de West é uma síndrome epilética que pode ter várias causas. Pode ser uma causa metabólica, pode ter causas estruturais, alterações
no sistema nervoso central, causas genéticas ou causas desconhecidas. A gente ainda não conhece a etiologia, mas a gente tem sempre que buscar uma etiologia, correto? Correto. Então, quando acontece, nós temos que pesquisar através de ressonância magnética, exames de sangue, eventualmente exames genéticos, para que a gente determine a causa da síndrome de West. A história também, né, que a mãe nos conta, falando sobre o desenvolvimento, sobre as condições do nascimento, se a criança teve alguma infecção, alguma intercorrência durante o nascimento, ou a mãe durante a gestação, isso também é bastante importante para que a gente defina a causa. Então, quando nós encontramos a causa, nós dizemos sintomático. Quando nós não encontramos a causa, todos os exames vêm normais, nós dizemos idiopático. Na verdade, o que a gente sabe hoje é que a causa tem que existir, né? É que a medicina, ainda com todos os seus recursos, não conseguiu determinar, esclarecer a etiologia nestes casos. E é interessante essa história da síndrome de West ter cura, né? Tem várias perguntas aqui sobre síndrome de West tem cura, ou a criança tem síndrome de West e depois evolui para uma outra síndrome epilética. Então é importante a gente esclarecer que a síndrome de West acontece numa determinada faixa etária. É uma doença, uma síndrome epilética do primeiro ano de vida e que vai desaparecer em torno do segundo ano de vida. Mesmo que a gente não trate, ela vai desaparecer. E aí ela pode evoluir para outros tipos de síndrome, como a síndrome de Lennox-Gastaut, que alguém perguntou aqui, que o filho teve síndrome de West e depois evoluiu para síndrome de Lennox-Gastaut. Então, o que eu acho que é muito importante neste aspecto é entender que a síndrome de West é simplesmente o padrão de crise, que são os espasmos, e o padrão do eletroencefalograma, que é a hiperarritmia. Agora, a causa, que é o fundamental em termos de determinar a evolução, né? E o prognóstico. Então, vai desaparecer completamente. Sim, existem situações em que nós não encontramos a causa, o eletro se normaliza, a criança desenvolve, inclusive, desenvolvimento normal. Isso pode acontecer, né? Não é impossível acontecer. É uma síndrome muito grave, que se não diagnosticada a tempo, não tratada corretamente, vai deixar sequelas, principalmente sequelas em termos de desenvolvimento, que pode ser tanto motor quanto cognitivo. Agora, pode sim, se a gente não encontra nenhuma causa, a criança evoluir muito bem, né? Então, para falar, vai virar uma outra síndrome, mudar o padrão de eletro, isso também está bastante relacionado com a etiologia. Então, por isso que é super importante a gente identificar a etiologia da síndrome de West. Agora, uma outra coisa também... É importante saber que um caso não é igual ao outro, né? Embora, é síndrome de West, meu filho tem síndrome de West, o meu também. Mas podem ter evoluções completamente diferentes, dependendo da etiologia. E uma coisa super importante a gente esclarecer, principalmente aos pediatras, que a síndrome de West é uma emergência neurológica. Exatamente. Uma vez diagnosticada a síndrome de West, a gente precisa iniciar o tratamento o mais rápido possível, porque isso sim vai determinar o prognóstico dessa criança em termos principalmente do desenvolvimento. Se a gente demora muito tempo com hiperarritmia, a criança tendo espasmos, isso daí provavelmente ela vai evoluir com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Então é muito importante, se virem alguma criança com espasmos, procurar um neurologista infantil, um neurologista especialista em epilepsia, para que seja feito o diagnóstico e seja iniciado o tratamento. E aí, falando em tratamento, tem algumas perguntas. Vamos explicar como é o tratamento da síndrome de West. Quais são as medicações de escolha para a síndrome de West? Eu vou explicar, mas antes, conforme você colocou em termos dos pediatras, né, eu acho que é importante também as mães saberem, claro, os pediatras, que é muito comum entre um espasmo e outro, como eles acontecem todos agrupados. Então, acontece um espasmo, passa alguns segundos, acontece outro, passa alguns segundos, acontece outro. Entre um e outro,
a criança chora. Então, como o espasmo parece um sustinho, e tem o choro, num bebê aí de 6 meses, 5, 6 meses, muitas vezes isto é confundido com cólicas. O refluxo. Ou refluxo. E aí, o que acontece é que o diagnóstico vai demorando mais ainda, né? E é realmente uma emergência neurológica. Quanto mais cedo o diagnóstico for feito e o tratamento correto ser instituído, melhor será o prognóstico. E nós estamos lidando aí com a possibilidade ou não de ficarem sequelas. Né? Então, realmente, na dúvida, encaminha. Se não for nada, ótimo, melhor. Bom, em relação ao tratamento, né, a pergunta que foi feita, existem alguns guidelines que a gente fala internacionais, reconhecidos aí pelos profissionais, especialistas e estudiosos do assunto. E existem basicamente 2 tratamentos que eles podem ser escolhidos na dependência aí das condições da criança, né? Primeiro é com uma medicação chamada vigabatrina. É uma medicação que se faz por via oral, não tem grandes efeitos colaterais, então é possível começar a prescrição e a criança vai fazendo esse tratamento. Agora, no momento do diagnóstico e uma vez instituído o tratamento, o segmento tem que ser bem de perto. Não adianta começar a vigabatrina hoje e voltar daqui a 6 meses. Né? Porque, como nós já falamos, nós estamos lidando aí contra o tempo, uma corrida contra o tempo, para que não fiquem sequelas. Então, a vigabatrina é uma opção. A outra opção são os tratamentos à base dos corticosteroides, né? Que na verdade não são anticonvulsivantes, são moléculas potentes aí, consideradas como anti-inflamatórios, mas que nesta situação nós sabemos que funciona muito bem. O tratamento com os corticosteroides, ele tem um tempo limitado, porque os corticosteroides oferecem efeitos colaterais importantes. Então, nós utilizamos por um período de 2 até 4 semanas, no máximo. E aí, durante o tratamento, a criança precisa também de um acompanhamento, monitorar a pressão, porque esse tratamento frequentemente aumenta a pressão, aumenta o apetite, a criança começa a comer mais, altera a imunidade diminui e pode acontecer de ficar mais fácil de ter infecções. Então, assim, já é um tratamento com um pouco mais de efeitos colaterais, delicado, porém, quando nós estamos lidando com a possibilidade de ficar sequelas em termos motores e cognitivos, nós temos que instituir o tratamento. Os corticosteroides, por sua vez, podem ser utilizados por via oral ou na forma injetável, que é o ACTH, que é um pouquinho diferente do corticoide por via oral. Mas os dois, aparentemente, têm boa resposta e, dependendo da situação, pode-se optar por um ou por outro. Então, acho que a gente já respondeu uma pergunta aqui sobre corticoide oral, ACTH, como a doutora Helena falou, pode ser oral ou ACTH. Então, tem que fazer o diagnóstico correto para ver se é realmente síndrome de West, usar a dose adequada do corticoide por um tempo adequado e ir acompanhando clinicamente se os espasmos interrompem e o eletro perde o padrão de hipoarritmia. Lembrando sempre do sono, tem que fazer em vigília e sono. Perguntaram aqui, a partir de que idade é possível identificar possíveis sequelas da síndrome de West? E em algum momento também sobre o desenvolvimento da criança. Então é importante a gente esclarecer que o desenvolvimento neuropsicomotor, ele tem etapas muito claras
em cada fase a criança tem que fazer uma série de atividades. Então, desde que o bebê nasce, já tem algumas funções motoras, cognitivas, sociais, que a gente consegue perceber. Então, desde bem pequenininho, a gente pode perceber se tem algum atraso ou se ele parou no desenvolvimento. Então, para responder a pergunta quando é possível identificar as possíveis sequelas, a gente pode identificar se tem ou não um atraso naquele momento, mas a gente também tem que pensar que uma vez tratada e instituída a reabilitação, essas funções algumas podem ser recuperadas. Então, o mais importante é fazer o diagnóstico correto, instituir o tratamento em tempo adequado e acompanhar de perto essas crianças no desenvolvimento. E tudo é um processo, né? Uma criança de 1 ano já se espera que esteja andando ou quase andando, que se fale algumas palavrinhas, que tenha uma compreensão muito boa, né? Então vai se avaliar naquele momento se o padrão de desenvolvimento neurológico está adequado para aquela idade. Obviamente, uma criança de 1 ano não vai saber fazer um cálculo matemático, isso a gente vai ver muito mais adiante, né? Então, eu acho que em cada etapa do desenvolvimento, que pode ser conversado com os pais, é se naquela etapa está tudo dentro do esperado, ou se naquela etapa já apresenta algum tipo de atraso e fazer as reabilitações pertinentes na dependência do tipo de atraso encontrado. Tem 2 perguntas aqui que a gente pode agrupar, que a doutora Helena já falou do tratamento com a CTH ou a vigabatrina. E alguém perguntou sobre o uso do canabidiol no tratamento da síndrome de West. Não tem nada definido na literatura, né? Está muito bem estabelecido que a vigabatrina e o tratamento com os corticosteroides são os tratamentos eficientes, né? Então, eu acho que aí são especulações se o canabidiol funciona ou não. Agora, se nós estamos diante de uma síndrome, de uma situação em que eu tenho que correr contra o tempo, eu não posso ficar aguardando para ver se funciona ou não funciona, não é? Porque senão a criança vai ficar com atraso. Eu acho que não seria aí o momento de se testar, né? Eu acho que tem que aguardar estudos em animais, outros estudos experimentais que possam definir se tem algum tipo de benefício ou não. Neste momento, não. A mesma situação, isso. Não tem nenhum estudo comprovando que é eficiente. A Valéria perguntou sobre os avanços no tratamento da síndrome de West. Eu acho que, assim, fora estas 2 medicações que são as preconizadas, né, os avanços aí vêm mais em relação ao diagnóstico, né, a possibilidade de se fazer eletros mais prolongados, eletros com vídeo para filmar os espasmos e realmente afirmar que a criança tem espasmo, tem a hiperarritmia. Avanço em relação à investigação genética, né, para ver se tem alguma alteração genética, fazer o aconselhamento genético para os pais, a possibilidade de haver uma outra recorrência daquilo na família. O tratamento neste momento são essas opções, mas nenhuma medicação nova ainda em desenvolvimento para a síndrome de West. Lembrar também, acrescentando sobre, não avanços, mas acho que tratamento, porque às vezes alguém perguntou assim, já fez a CTH, já fez a vigabatrina, e agora? O que eu faço? A gente tem que lembrar que existem outras medicações que não são de primeira linha. Sim. Como, por exemplo, o topiramate. Dieta cetogênica. Que podem ser usadas. Sem dúvida. Estudos, evidências, mostrando a sua eficácia. Então, é importante tratar. Acho que fazer o diagnóstico, né? Usou a vigabatrina, usou a CTH e aí, né? Eu acho que teria que, neste momento, ter um diagnóstico. A primeira pergunta, é realmente síndrome de West? Né? De repente não é mais. De repente o eletro mudou, não tem mais hiperarritmia.
Lembrando que espasmo é um tipo de crise que é mais comum no bebê no primeiro ano de vida, mas pode acontecer em outras situações e não necessariamente ser síndrome de West, certo? Então, eu acho que a primeira coisa, se não respondeu, assim, ter certeza que é. Ter certeza, né? Que é síndrome de West. E aí, assim, saindo das medicações de primeira escolha, vem a segunda linha, né? Que também tem que ser tentado. Isso aí. Várias perguntas sobre cura e evolução da síndrome de West. Acho que a gente já respondeu. É uma síndrome idade dependente. A criança vai crescer e depois do segundo ano de vida, dificilmente ela terá síndrome de West. Então, nós podemos dizer que teve síndrome de West, né? E vai ter aquele grupo em que vai evoluir muito bem, que todas as anormalidades vão desaparecer e o eletroencefalograma vai normalizar e a criança vai evoluir muito bem, e vai haver aquele outro grupo de crianças que pode mudar de padrão eletroencefalográfico, pode mudar o tipo de crise. Então, tudo realmente vai depender da causa, né? E aí a causa vai ser fundamental para que se comece, já desde o início do diagnóstico, a comentar e a prever a evolução da criança, como vai ser. Então, é difícil dizer síndrome de West evolui bem ou evolui mal, sem saber a etiologia. Sim, o microfone da doutora Cristiane parou, nós vamos compartilhar o microfone. Tem alguma outra pergunta nova, Vitória, aí que chegou agora? Então, estamos recebendo aqui perguntas. Qual é? Sobre o quê? Você já foi falado, né, sobre a mudança da síndrome de West para a síndrome de Lennox. A mudança da síndrome de West para a síndrome de Lennox, a gente já falou, a síndrome de West é idade dependente, pode evoluir para outras síndromes. Pediram para explicar o que é ipsarritmia. Bom, explicar o que é ipsarritmia. É uma alteração no eletroencefalograma que, assim, o especialista, o médico que faz a leitura do eletroencefalograma vai saber reconhecer quando está diante dessa alteração. Em termos gerais, é um padrão de ondas cerebrais altamente desorganizado, altamente confuso, é uma bagunça em termos de ondas cerebrais. Que pode ser percebida no eletroencefalograma feito adequadamente. Só o eletroencefalograma em vigília e sono pode detectar a presença do padrão de ipsarritmia. Uma mãe perguntou se o filho dela já teve síndrome de West, agora ela está grávida e quer saber se há necessidade de estar fazendo algum exame genético. Não sei se vocês ouviram a pergunta, mas uma pessoa que tem um filho com síndrome de West e está grávida agora e quer saber se precisa fazer algum exame genético. Então, acho que a doutora Helena já explicou bastante sobre a etiologia. É importante entender qual é a etiologia daquela primeira criança. Se for uma etiologia genética, é super importante consultar um geneticista para ver a chance de recorrência. Algumas doenças genéticas, o risco do segundo filho ter a mesma doença é de 50%, ou de 25%, ou zero, se aquela criança é uma mutação nova, aquela criança tem uma síndrome genética. Então, mais importante para você que está grávida, para ter uma gravidez tranquila, é saber a etiologia do seu primeiro filho, e se não for genético, o risco dessa segunda criança ter a mesma síndrome é igual ao da população em geral, que é 1 a 2 casos para cada 10 mil. É uma doença rara, não é uma doença frequente. Tá bom? Teve mais uma que perguntou se existe realmente uma cura ou se é apenas um controle de cura. Então, de novo, né, é a questão ligada à etiologia. Então, existe cura ou é o controle de crises? Vai depender muito da etiologia, tá? Então, se a criança tem, vamos dar um exemplo, tem uma lesão cerebral, tem uma malformação cerebral, e aí cursou com síndrome de West. Resolveu a síndrome de West, mas a malformação vai continuar lá no cérebro. Então, podendo
dar outros tipos de crise conforme vem o amadurecimento do cérebro, tá? Agora, se a criança não tem nada, não foi encontrado absolutamente nada, é a síndrome de West idiopática, os exames todos normalizaram, a criança está com desenvolvimento absolutamente normal, o eletroencefalograma está normal, assim, eu não vou falar controle, vou falar cura, né? Tudo desapareceu. Então, é muito difícil dizer, né, responder essa pergunta sem voltar de novo à causa, né? Então, assim, síndrome de West, vamos dizer, é um diagnóstico que engloba várias outras síndromes ou várias etiologias, né? Então, para que tudo seja esclarecido de uma forma mais precisa em termos do desenvolvimento, em termos do futuro, é cura, não é cura, vai tomar remédio, não vai tomar remédio, vai desenvolver bem, não vai desenvolver, é fundamental saber a causa, o que levou à síndrome de West. Isso é super importante. Tá? Então, eu acho que essa família deve discutir estas questões com o seu médico. Mais uma pergunta. Não chegam perguntas novas, vou fazer uma pergunta que os pacientes frequentemente têm essa dúvida e têm esse medo. A gente falou da vigabatrina e do ACTH. A vigabatrina, a gente sabe que está descrito na literatura que pode ter uma alteração de campo visual. Então, é comum os pais ficarem preocupados da criança estar usando vigabatrina. Então, eu queria que a senhora explicasse riscos versus benefícios do uso da vigabatrina na síndrome de West. Todos os anticonvulsivantes têm algum tipo de efeito colateral e a gente vai ter que conviver com eles ou realizar exames de forma periódica para que os efeitos colaterais sejam diagnosticados e se evitar trocar o tratamento. Enfim, no caso da síndrome de West, como nós não temos tantas opções assim para tratamento, né, e nós estamos lidando com uma possibilidade de ficar sequelas se não for tratada adequadamente, né? Se eu colocasse numa balança o que é melhor, ou pior, ou menos pior, ter uma alteração no campo da visão ou ter um comportamento mental, né, significativo. É claro que todo mundo vai preferir uma alteração no campo visual. Então, este é até o motivo pelo qual, quando se descobriu que esse medicamento poderia causar alterações de campo visual, esse foi o motivo pelo qual ele não foi retirado do comércio, né? Por quê? Porque ele é eficiente na síndrome de West e a síndrome é assim, né, grave, pode ser devastadora. Então, muito bem. Esse é um fato. Outro fato é que todas as pessoas que tiveram essa alteração de campo visual, né, foi lá no começo da utilização da medicação, e sempre é assim, né, quando a gente tem uma medicação nova, o ideal é começar a utilizar nos adultos, né, que podem relatar o que estão sentindo. Então, lá no começo, quando a vigabatrina foi utilizada, ela não era utilizada para síndrome de West inicialmente. Ela era utilizada para epilepsia de difícil controle nos adultos. Aí os adultos começaram a relatar essa alteração da visão, iam perdendo a visão lateral e ficavam com uma visão central. E aí foi vendo que o que tinha de comum nessas pessoas, elas usavam a vigabatrina. Então, estas pessoas utilizavam a vigabatrina há pelo menos 5 anos. Então, era também um uso prolongado, né? E na época, como não sabia deste efeito colateral, elas não tinham um acompanhamento oftalmológico. Então, isso também é importante, que o medicamento já tenha alguns anos de uso, para que a gente conheça os efeitos colaterais e comece de forma preventiva a pesquisá-los, né? Então, hoje em dia, mesmo que a gente precise de utilizar numa pessoa adulta, o que nós fazemos? Nós vamos pedindo que a cada 4 meses, esta pessoa visite o oftalmologista. Porque se começar a acontecer alguma coisa, nunca começa assim, não é 100%. Vai
aos pouquinhos, vai devagarinho. Aí o oftalmologista faz o diagnóstico e o medicamento é retirado, né? No caso do bebê, como a síndrome de West, ela predomina ali até o 2º ano de vida, raramente se ultrapassa 2 anos e meio de utilização. E também a criança pode ser seguida a cada 4 meses, fazendo uma visita ao oftalmologista, né? E aí vai se acompanhando. Então, eu acho que colocando tudo isso numa balança, é altamente recomendado que, se tiver esse diagnóstico, que utilize a vigabatrina se precisar. Não é o efeito colateral que vai impedir a utilização. Nós temos mais perguntas? A Camille perguntou, vocês já viram casos que fizeram tratamento com ACTH e a West voltou depois de algum tempo? A pergunta é se nós já vimos tratamento da síndrome de West com ACTH e a síndrome volta depois de um tempo. Doutora Cristiane, quer responder? A resposta é sim. A gente sabe que 30% dos pacientes com síndrome de West que foram tratados, saíram da síndrome de West, melhoraram os espasmos, desapareceu a episiotomia, 30% deles podem voltar a ter a síndrome de West. Portanto, uma vez diagnosticada a síndrome de West, é uma criança que precisa ser acompanhada muito de perto com o neurologista, repetir o eletroencefalograma, super atento, porque sim, a síndrome de West pode voltar e o tratamento é feito da mesma forma. A gente vai tentar tratar novamente ou com a CTH ou com a vigabatrina da mesma forma para tentar tirar de novo da síndrome de West, mas pode acontecer sim. Mais pergunta? Sobre o prognóstico em relação a meninos e meninas, porcentagem, comparação. Bom, a pergunta, doutora Eliana, para se o prognóstico é diferente em meninos e meninas. Que eu saiba, não, né? Não. É igual. O prognóstico é diferente a depender da etiologia. Então, a gente está frisando muito isso e a gente gostaria que ficasse muito claro e muito... se deixasse uma mensagem aqui nessa live, primeiro, precisa ser feito o diagnóstico correto, nem tudo é síndrome de West, tem que fazer o diagnóstico de síndrome de West e, uma vez feito o diagnóstico, tem que ser feito o tratamento de uma forma muito efetiva para melhorar o prognóstico e identificar a etiologia. Eu gostaria de complementar isso, porque é muito frequente que os pais realmente, quando recebem esse diagnóstico, tenham a experiência, às vezes, de conhecer outra família que a criança também teve, e às vezes aquela criança ficou com algumas sequelas importantes, então já bate o desespero, olha, vai acontecer isto com meu filho também, né? Então a gente sempre reforça bastante isto, que um caso absolutamente não é igual ao outro. Então, não é porque teve o diagnóstico de síndrome de West que vai ser exatamente igual àquela outra família que você conhece ou que você fez contato, certo? Então, é muito importante saber a causa. Tem no grupo, alguém comentou aí no grupo que o filho teve síndrome de West, estava no nosso Facebook, que teve síndrome de West, foi devidamente tratado e hoje é uma criança completamente normal. Então, isso também pode acontecer, né? Mais perguntas? O Jamil perguntou qual a relação entre a síndrome de West e o autismo. Síndrome de West e autismo. Existe sim uma relação até relativamente importante, porque assim, toda vez que um cérebro muito imaturo, um cérebro em desenvolvimento como é o cérebro do bebê, tenha alguma agressão, independente de ser síndrome de West, a criança teve algum problema no parto, no nascimento, falta de oxigênio, uma infecção, uma queda do açúcar no sangue, uma hipoglicemia, por exemplo, ao nascer, importante, de tal forma que tenha ficado algum grau de sequela, isto pode acontecer da criança ter o espectro autista que a gente fala, ter algumas alterações de comportamento que lembre o autismo, vamos dizer,
né? Nessa situação seria um autismo secundário. Então, isso pode acontecer. E a síndrome de West, a gente sabe, como nós já falamos várias vezes aqui, é uma emergência neurológica, pode deixar vários tipos de sequela, motora, cognitiva e de comportamento. E, inclusive, a criança tendo um comportamento muito parecido com um autista, tá? Então, nós vamos falar um espectro autista. Acho que só mesmo o diagnóstico precoce e a identificação da causa poderia aí tentar fazer alguma estimativa se isso vai acontecer a longo prazo ou não, né? A etiologia também é importante. De repente tem uma etiologia, uma alteração genética, por exemplo, que a gente sabe que aquilo vai causar uma série de sintomas lá para frente, né? Então faz diagnóstico, tem uma alteração genética e sabe, olha, isso daqui dá síndrome de West, alterações comportamentais, espectro autista, algum outro tipo de epilepsia. Então, acho que tudo vai aí, de novo, da etiologia, da precocidade do diagnóstico e do tratamento apropriado, mas tem relação. Mais perguntas? A Karina perguntou, existe alguma contraindicação para oxigenoterapia em câmara hiperbárica? Contraindicação? Não sei se tem contraindicação. Não funciona. Não tem nenhuma evidência que funcione, né? Aí acho que vai depender da causa, né? Acho que seria melhor a Karina discutir estas questões com o médico, se tem algum médico indicando este tratamento. Eu não saberia dizer qual é o real diagnóstico. O que a gente pode dizer, nós estamos falando de síndrome de West, que câmara hiperbárica não é um tratamento que mostre evidências satisfatórias para controle desse tipo de síndrome, né? Os tratamentos preconizados nós já falamos aqui. Então, eu acho que deveria aí haver uma discussão do porquê isso foi indicado para esta criança especificamente. Quer complementar alguma coisa? Eu acho que a gente... a internet é muito boa para a gente divulgar muita informação, para a gente falar com um monte de gente ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, permite que muitas informações incorretas sejam passadas. Então, é importante sempre consultar um médico para checar se aquela informação é verdadeira ou não. Então, além de câmara hiperbárica, ozonioterapia. Então, tem muita gente fazendo algumas coisas e às vezes, a gente perde tempo de fazer o tratamento adequado. Cuidado com essas recomendações que não existem evidências científicas. Para a gente prescrever uma medicação, tem que ter uma evidência mostrando que ela é eficaz. E especificamente na síndrome de West, como a gente já falou várias vezes, e se isso ficar, vai ser muito bom, precisa tratar o mais rápido possível da forma adequada. Tá? Mais perguntas, Vitória? Tratamento com célula-tronco funciona? Ajuda em algo? De novo, né, tratamento com células-tronco ajuda em algo? Novamente, não existem evidências científicas mostrando que exista algum benefício com tratamento com células-tronco. Além disso, uma coisa que é muito importante, é lógico que podem existir medicamentos novos, terapias novas, experimentais, mas para você ser submetido a um tratamento desse, você precisa saber que está fazendo parte de um estudo. Então, cuidado com essas, algumas pessoas, algumas clínicas fazem tratamentos que não estão aprovados, cobram muito dinheiro, então a família gasta bastante dinheiro e sem nenhum benefício. Hoje, não existem evidências mostrando que tratamento com células-troncos seja benéfico para o tratamento da síndrome de West. Tinham perguntado um pouco mais em cima qual o nome dos corticosteroides. O nome dos corticosteroides. ACTH é um deles e um outro bastante utilizado é a prednisolona. Mas basicamente são estes dois. Prednisolona é um remédio que é bastante usado na infância, no tratamento das crises de asma, crianças com broncoespasmo, potencialmente vão ao pronto-socorro e usam prednisolona. Só que para o tratamento da síndrome de West, uma dose mais alta, por um tempo um pouco maior. Então,
bem mais. Então, mas é um remédio comum, é a prednisolona, que é muito usado no broncoespasmo. Mais perguntas? Mariana, boa noite. Temos um bebê com Down West. Sabe, e depois que ele não gerou os espasmos, vamos iniciar o ACTH. Quais os principais cuidados? Quais cuidados para o uso do ACTH? A doutora Eliana já falou um pouco sobre os efeitos colaterais do tratamento com ACTH, mas principalmente hipertensão, que é aumento da pressão arterial, um pouco de edema. A questão da imunidade, precisa tomar cuidado, principalmente na criança com síndrome de Down, que já tem uma imunidade, já pode ter uma imunidade um pouco diminuída. E uma outra questão é a irritabilidade. O tratamento com ACTH, muito frequentemente, a criança fica bastante irritada. Isso passa, existem remédios que a gente usa junto para controlar a irritabilidade. É importante estar sempre com acompanhamento com o pediatra para fazer o controle da pressão, o controle do edema, mas todos esses sintomas desaparecem e pela gravidade da doença é muito importante que seja feito o tratamento. Eu quero complementar um pouquinho, assim, eu acho que tudo isso, esses cuidados todos, o médico com certeza irá discutir quando o tratamento com a CTH iniciar, né? Mas tem que ficar claro que tem muitos efeitos colaterais. Claro que nós devemos utilizar, devemos lidar com esses efeitos colaterais, mas o acompanhamento médico é fundamental. Tá? Frequentemente a pressão aumenta, então a criança tem que ser vista aí semanalmente ou fazer em regime de internação. O pediatra tem que estar junto, acompanhando de perto. Né? Podem ter também alterações eletrolíticas. Alteração de potássio, cálcio, sódio, magnésio, isso só é detectado através de exame de sangue. A irritabilidade que os corticosteroides causam é significativa, então às vezes precisa haver medicação para irritabilidade, tomar todo cuidado para que não hajam infecções nesse período, evitar, né, locais aglomerados, evitar visitar pessoas que estejam com gripe, resfriado ou qualquer outra doença que possa ser transmitida, né? Mas assim, acho que o fundamental é ter o acompanhamento médico, né? Não dá para uma parceria, não dá para prescrever um corticosteroide, ACTH ou prednisolona, que as doses são bem altas, e voltar, como a gente falou, daqui 6 meses. Isso é impossível, tá? Então, assim, é aquele acompanhamento ou em regime de internação, em que o médico está lá todos os dias, às vezes 2 vezes por dia, ou pode ser feito em esquema ambulatorial, mas também com a visita médica semanalmente, com todas as orientações, com todas as explicações necessárias para seguir esse tratamento, né? Então, é algo que se faz mesmo numa parceria entre a família e os médicos da criança. O neuro, o pediatra e a família. Neuropediatra e família. O Jailson perguntou quando posso considerar que saiu do padrão West. Meu filho tem 1 ano e 4 meses sem espasmos no elétrico do irmão. O EST vai ser considerado controlado ou resolvido quando os espasmos sumirem e a ipsarritmia sumir do eletro, né? Desaparecer, não tiver mais padrão de ipsarritmia. A partir daquele dia em que o médico falou, olha, o eletroencefalograma do seu filho não tem mais ipsarritmia, e se você não está vendo mais a ocorrência dos espasmos, podemos considerar que a síndrome de West foi controlada ou foi resolvida. Então, a pergunta que nós respondemos é isso: a partir de quando eu posso considerar a resolução da síndrome de West? Nós podemos considerar a resolução a partir desse momento. Os espasmos controlaram e o eletroencefalograma saiu do padrão de ipsarritmia, que é aquela bagunça, aquela alteração caótica que nós descrevemos. Quando isso acontece, a síndrome de West foi resolvida. A Ana Lúcia perguntou o que é encefalopatia difusa grave, dano elétrico do meu filho. A neurologia disse que é tudo da síndrome de West.
pergunta é o que é encefalopatia difusa grave, né? Encefalopatia é um termo que nós utilizamos quando existe atraso do desenvolvimento, e nós dizemos encefalopatia epilética quando as crises convulsivas ou espasmos ou qualquer tipo de crise esteja levando a esse quadro de atraso, tá? Então, toda vez que se utiliza o termo encefalopatia, é porque existe um atraso significativo no desenvolvimento da criança. A encefalopatia pode ter várias causas, né? Uma delas pode ser epilética, quando o motivo do atraso seriam crises epiléticas recorrentes, né? Então, esse é o termo médico que nós utilizamos. Tem mais uma pergunta, para eu saber se qual foi a pessoa, perguntou o uso da taurina, sobre a questão da visão. Existe alguém perguntando sobre o uso de taurina na prevenção da alteração visual, é isso? Tá. Eu não conheço nenhuma evidência não, doutora Helena, não existe evidência que o uso da taurina previna a constrição do campo visual da vigabatrina. Mas, gente, é importante falar assim, isso na síndrome de West, a gente vai usar durante 2 anos e meio. Os estudos que mostraram, os pacientes que tiveram essas alterações usaram por mais de 5 anos. Então, fiquem tranquilos, confiem nos seus médicos. A vigabatrina é eficaz no tratamento da síndrome de West. A constrição de campo visual não vai acontecer nesse período de uso. E o acompanhamento com o oftalmologista vai nos ajudar. Se aparecer qualquer tipo de alteração, a medicação pode ser trocada. O que não pode é a criança ficar com síndrome de West, com eletroipsarrítmico, tendo espasmos. Porque aí certamente vai ter um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, um atraso cognitivo, pode evoluir com transtorno do espectro autista, como a gente já comentou. Mas, Vitória, tem mais perguntas, está animado aqui hoje. A Mariana perguntou, nosso filho quase não sorri, quase não tem interação com pessoas ou brinquedos. Está ligado ao West? Após o tratamento de introdução, é possível ter uma vida normal? Bom, a Mariana está perguntando que o filho dela, eu não sei se o filho dela tem síndrome de West, mas o filho não tem interação, quase não brinca, e se ele poderia ter síndrome de West. Mariana, é importante você ir no médico para que o médico veja se ele tem síndrome de West. Mas uma coisa interessante, a gente falou no começo do desenvolvimento neuropsicomotor, um dos primeiros sintomas, até um pouquinho antes do início dos espasmos, a criança pode começar a perder um pouco do contato, fica um pouco mais aérea e logo em seguida começa a ter os espasmos. Mas para ser síndrome de West tem que ter a tríade que a gente já falou, né? Os espasmos, o eletro e o atraso no desenvolvimento, ou parada no desenvolvimento neuropsicomotor. Ela comentou depois que ele tem o West Down. Ele tem o West Down. Tem uma pergunta para comentar sobre o uso do topiramato no tratamento do West. Uma pergunta sobre o uso do topiramato na síndrome de West. A gente já comentou, né? O topiramato é uma medicação que é usada no tratamento da síndrome de West, mas é uma medicação de segunda linha. A gente sempre começa ou com vigabatrina ou com corticosteroide. Essas duas medicações são as medicações de primeira linha. Em não funcionando ou depois para substituir, por exemplo, a vigabatrina, a gente pode trocar a vigabatrina pelo topiramato. Então, é uma medicação de segunda linha, efetiva também no controle da síndrome de West. Mais perguntas? A Heloísa parabenizou pela explanação. Gostaria de saber quais os diagnósticos possíveis quando a síndrome desaparece. Obrigada, Heloísa. Heloísa parabenizou, muito obrigada. E aí, está perguntando quais os diagnósticos possíveis quando a síndrome de West desaparece. Eu não entendi se são diagnósticos de etiologia ou se outras síndromes epiléticas que acontecem depois. Então, a gente já falou um bocado, né, da etiologia. Depende da etiologia da síndrome de West, como a doutora Eliana explicou. Se tiver uma malformação cerebral numa determinada área, lá
No primeiro ano de vida, essa malformação se manifesta com síndrome de West. Depois, à medida que o cérebro for se desenvolvendo, podem surgir outros tipos de crises ou não. Então, depende da etiologia da síndrome de West. Tem que acompanhar, tem que seguir fazendo eletroencefalograma e ver como é que vai evoluir. A Silva falou, foi prescrito para o meu filho, além de sabril, lacosamida, depaquene, a L-carnitina. Para que serve a L-carnitina nesse caso? Ou não foi para isso que foi indicado? Eu acho que, de novo, assim, tem que ter uma conversa com o médico, né? Então, assim, nos vê agora é uma criança que teve ou tem, não sei, síndrome de West, tem uma série de medicações, dentre elas a L-carnitina, e a mãe pergunta para que serve, né? Nós não saberíamos dizer, assim, para que serve, né? Se essa criança tem alguma alteração, algum erro inato do metabolismo, né? Então seria uma das causas metabólicas. De repente essa criança tem isto e a síndrome dela cursa com uma menor quantidade de L-carnitina. Então o médico está repondo, né? Tem alguns tratamentos, por exemplo, dieta cetogênica, que pode abaixar a carnitina. Então a gente tem que repor. Tudo vai depender do diagnóstico, né? Acredito que nesta situação a prescrição se deva à condição, à etiologia da síndrome de West, que nós não sabemos o que é. Então, a nossa recomendação, assim, discuta, né? Quando um medicamento for prescrito para o seu filho, pergunte para o médico, né? Doutor, este medicamento ele vai atuar em que ele é necessário, ele é anticonvulsivo, ele não é, ele é vitamina, ele repõe alguma coisa, ele previne alguma coisa. Então é interessante a discussão ali, a relação médico-paciente, que você saia da consulta sem nenhuma dúvida, né? Sabendo exatamente cada medicamento, por que ele está sendo usado, a dose, até que dose pode chegar, se a dose está alta, se a dose está média, se a dose está baixa, para que ele serve, para qual tipo de crise ele foi prescrito. Então, é sempre interessante ter esse tipo de discussão com o seu médico. Tá? Nós temos mais perguntas? A Miriam perguntou, depois que a criança faz o tratamento, ela volta a interagir? Então, tem uma pergunta aí importante, que depois que se faz o tratamento, se a criança volta a interagir e a sorrir, né? Assim, respondendo uma resposta curta, sim, né? Este é o objetivo do tratamento, né? O nosso objetivo todo é evitar que as sequelas permanentes fiquem, né? Que durante a vigência da síndrome de West, quando ela está se iniciando, ou o atraso ainda não se manifestou, então a ideia é que o tratamento seja o mais precoce possível, porque o atraso nem se manifeste, ou se ele já iniciou, que ele regrida, né? Então, respondendo de uma forma simples, sim, pode regredir, pode voltar ao normal. Agora, vamos imaginar que a causa da síndrome de West seja uma doença que já naturalmente esta doença leve a um atraso. Tá? Então vamos supor que essa criança tenha um problema no metabolismo dela, em que falte uma substância no cérebro que é impossível repor, né, pelos conhecimentos da medicina, pelos conhecimentos atuais. Então, independente da síndrome de West, eu teria já um comprometimento do desenvolvimento. Então, isso pode acontecer. Aí, se eu trato a síndrome de West, aquela criança vai continuar tendo a sua evolução, considerando o seu diagnóstico, né? Vamos imaginar uma criança que nasceu com um problema no parto. Tá? Essa criança teve uma falta de oxigenação e aí ela já tinha algum atraso. Vem a síndrome de West, o atraso pode ficar mais acentuado, ou aquilo que ela vinha desenvolvendo, de repente, ou fica estagnado ou começa a regredir. Aí eu tiro a síndrome de West, eu trato, faço diagnóstico, tratamos rapidamente, aquela criança vai voltar ao seu basal, que não era um basal já normal. Tá? Então, por isso que a gente fala aqui, falamos várias vezes, que a causa é de extrema importância, né? A causa da síndrome de West é que vai dar
toda essa resposta para a gente em termos de evolução o prognóstico. Tá? Então, só sabendo a causa para poder responder. Mas o objetivo do tratamento é que volte ao normal da criança, daquela criança. Mais perguntas? Vamos lá, vamos tentar. A Zeca perguntou, a alteração de pressão permanece até quanto tempo após o término do ACTH? Mas depois que termina o ACTH, nós utilizamos aí de 2 a 4 semanas. Então também tem que ver, né, qual é o esquema que o médico fez. Normalmente, assim, os guidelines da literatura diz que o ACTH deve ser feito em baixas doses e para aqueles profissionais que fazem a opção pelo corticosteroide por via oral, o corticosteroide por via oral tem que ser em altas doses. Então, mas existem vários esquemas, não tem um esquema mais correto do que o outro. Então, no geral, se faz o ACTH e depois vai se retirando de forma bem gradual. E nessa fase de retirada gradual, muitas vezes a gente substitui o ACTH pelo corticoide por via oral. Né? Nesse período de retirada lenta, ainda a pressão permanece alterada. Assim, em resumo, depois que para o ACTH, um prazo aí no máximo de um mês, a pressão já deve estar voltando aos padrões basais. Mas é importante que algumas pessoas, quando utilizam corticosteroides em doses altas, a pressão às vezes não volta. Né? Pode acontecer de ficar com uma hipertensão arterial. Então, o segmento aí é fundamental para ver o que vai fazer com os antihipertensivos, porque inclusive na vigência do tratamento, quando a pressão sobe, precisa de controlar, né? Então, antihipertensivos são prescritos nesta fase de hipertensão arterial. E depois, conforme a medicação vai sendo retirada, os antihipertensivos também têm que ser diminuídos se a pressão vai voltando ao normal, né? Então, tem que ter um acompanhamento. A piridoxina é bastante importante para qualquer tipo. Então, a pergunta, né, é o uso da vitamina B6, da piridoxina na síndrome de West. Qualquer bebê de até 1 ano e meio que tenha muitas crises, nós devemos pensar se ele não tem uma condição, uma doença metabólica que nós chamamos de dependência à piridoxina. Isso é uma alteração genética. Tem um gene que leva a esta condição e o tratamento ideal é a piridoxina em altas doses. Então, pode sim se manifestar na forma de síndrome de West. Né? Quando se faz a pesquisa da causa e se faz a pesquisa através dos testes genéticos, isso vai ser pesquisado e vai se fazer o diagnóstico. E aí sabe-se que nessa situação, mais do que a CTH, mais do que corticosteroide, o tratamento é feito com altas doses de piridoxina. Mas também tem que ter o diagnóstico. É bastante raro, não é tão frequente, mas é um diagnóstico muito importante. Mas também, acrescentando, né, a gente pode fazer o diagnóstico genético, mas também não é infrequente, a gente costuma fazer, como demora um tempo para ter o resultado genético, não é infrequente que quando a gente começa o tratamento da síndrome de West, a gente dê altas doses de piridoxina, porque se eventualmente a criança tiver dependência de piridoxina, ela pode melhorar, ele pode responder ao tratamento até a gente chegar ao resultado genético. Então, é bem comum associar a piridoxina ao tratamento com as medicações. A Karina perguntou, vamos analisar o isoma. Qual a probabilidade de atingir a normalidade no crescimento? A Karina perguntou sobre a realização do exoma. Exoma é um exame genético que a gente consegue identificar algumas alterações genéticas que podem causar síndrome de West e o que isso pode levar
a normalização do desenvolvimento. Na verdade, a gente vai fazer o exoma para tentar identificar a etiologia, uma das causas da síndrome de West. Mas o exoma não resolve 100% das etiologias, tem outras etiologias. O exoma ele só consegue ver 2% de todo o genoma. Mas é o que a gente tem de melhor hoje em dia na investigação genética. Então, dependendo do que acontecer, do que a gente vir no exoma, dependendo do resultado, se aparece alguma alteração gênica, a gente pode falar do prognóstico. A gente já sabe que algumas alterações gênicas cursam com pior prognóstico, com um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor ou outras síndromes epiléticas. Então, o exoma vai ajudar nesse sentido. Mas se o exoma vier normal, não quer dizer que aquela criança não tenha uma alteração genética ou não tenha uma outra etiologia para a síndrome de West. Do grupo Mães da Epilepsia, o tratamento com a CTH tem que ser feito com a criança internada? A doutora Eliana já comentou um pouquinho sobre isso. Se o tratamento com a CTH precisa ser feito com a criança internada. Objetivamente, a resposta é não. Não precisa ser feito com a criança internada, mas frequentemente a gente faz com a criança internada para melhor controle dos sintomas, dos eventos adversos que vão acontecer. Então, às vezes a criança fica muito irritada, ou a criança pode ter um quadro infeccioso, mas ele pode ser feito ambulatorialmente desde que essa parceria neurologista, pais e pediatra seja muito bem estabelecida. Essa criança, se não for internada, ela precisa ser vista pelos médicos toda semana, precisa repetir o eletro, então dá para fazer. E depende das condições da criança, né? Às vezes a criança está muito emagrecida, é uma criança que já vem há algum tempo com uma dificuldade de se alimentar, né? É uma criança que às vezes tem pneumonias de repetição, né? Já tem um quadro basal um pouco mais complicado, né? Então, e aí a gente sabe que está lidando com uma medicação que diminui a imunidade, essa criança tem infecções repetidas, então é melhor ter um controle mais de perto ainda e sim fazer com a criança internada, não é? Os distúrbios hidroeletrolíticos que podem subir sódio, potássio, alterar essa substância. Então, sim, em algumas situações precisa ser feito, mas em outras situações dá para fazer ambulatorialmente também. Lembrando que vai ter que, no esquema que a gente mais utiliza, vai ter que tomar o ACTH em dias alternados. Então, vai precisar alguém fazer a aplicação em casa. A Ana Lúcia perguntou, quando fiz o primeiro eletro do meu filho, não detectou a síndrome do West. Fiz uma ressonância e também deu normal. No segundo eletro, se detectou a síndrome do West. Por que será que desde o primeiro eletro não conseguiu esse síndrome? Bom, tem uma pergunta aqui, temos uma pergunta em que fala do primeiro eletro normal, uma ressonância normal e o segundo eletro que fez o diagnóstico. Então, primeiro, ressonância não faz diagnóstico de síndrome de West. Ressonância é para que a gente pesquise a causa, né? Quem faz o diagnóstico são os espasmos e o eletroencefalograma. Eu não sei dizer por que o primeiro eletro não deu. Talvez o tempo de exame, a criança não tenha dormido, né? São motivos aí para explicar. O que nós já falamos aqui no começo é que o exame tem que ser em vigília e sono, né? Tem que dar o tempo para a criança dormir, porque às vezes com a criança acordada o exame não mostra mesmo a hiperarritmia. Então essa pode ser a causa. Teria que entender um pouquinho melhor as condições do exame. Eu sugiro, Vitória, que a gente tente agrupar perguntas semelhantes para que a gente possa fazer o esclarecimento, né, das pessoas com dúvida, mais do que ficar respondendo as perguntas assim, casos individuais, né, assim, para que a gente tente esclarecer o maior número de pessoas possível. A Pamela, meu filho tem leucomalacia e não sai mais a hipoxia no eletro. Porém, ele tem crise ainda. O que acontece?
Tem uma pergunta aqui falando que a criança tem uma alteração na ressonância que se chama leucomalácia e que não tem mais síndrome de West, né? Isso pode acontecer. A criança pode sair da síndrome de West e mudar o tipo de crise, né? Começar a ter outros tipos de crise, crises focais, crises generalizadas. Isso pode acontecer, né? É uma das evoluções da síndrome de West, sair dos espasmos e mudar o tipo de crise, né? Então, pode acontecer. A Rafaela perguntou, na síndrome do West ocorre morte neuronal como status epilético? É uma pergunta bem interessante, se na síndrome de West tem morte neuronal como no estado de mal epilético, né? Que é uma situação de crise muito longa, muito grave. Não exatamente perda neuronal, né? Eu acho que nós já falamos aqui que o que tem que ser bem compreendido. Síndrome de West é uma emergência neurológica, o quanto antes se controlar, né, tanto do ponto de vista clínico, de desaparecer os espasmos, quanto o padrão do eletroencefalograma, melhor será o desenvolvimento da criança. Não exatamente por perda neuronal, mas aqueles, assim, esse padrão de eletroencefalograma com muitas alterações prejudicam o desenvolvimento da criança. Então, a gente tem que voltar, levar à normalização do padrão das ondas cerebrais. A Franciele perguntou, existe uma relação de depois do uso do ACTH a criança deixar de comer frutas ou coisas doces? Já vi relatos de vezes. Tem uma pergunta em relação ao paladar e o uso do ACTH. Não tem evidências que o ACTH altere o paladar. É comum que durante o uso do ACTH ou do corticoide oral, a criança tenha um apetite aumentado. Então, a gente tem que controlar até a dieta para a criança não ganhar peso em excesso, que daí vai aumentar o risco de aumento de pressão arterial, aumentar o edema. Então, quando tira o ACTH, ela perde esse apetite voraz. Mas não tem nenhuma evidência mostrando que ele pare por causa do ACTH de comer fruta ou de comer doce ou qualquer alteração no paladar. O paladar para frutas nessa idade no bebê, ele não está completamente desenvolvido, né? Então, assim, só no desenvolvimento da criança, quando o pediatra começa com as papinhas de fruta, as primeiras vezes a criança realmente faz careta, a criança não gosta, né? É toda uma fase em que há desenvolvimento de tudo, inclusive do paladar, né? Não tem paladar para o doce. Não tem paladar para o doce. Então, ela está numa fase de desenvolvimento, de conhecer os sabores. E tudo que é desconhecido no começo, eles não gostam, né? Muito bem. Usou a CTH, ficou com um apetite intenso. Então, talvez nesse momento coma qualquer coisa em função do apetite aumentado. Voltou, retirou a CTH, voltou às condições normais, volta às condições normais. Então, ele não conhece ainda, está desenvolvendo o paladar para as frutas, né? Então, como tudo, né, vamos insistir nas frutas, que uma hora eles vão aceitar. Mais perguntas? Essa é a última. A Estela perguntou, é verdade que a síndrome do West pode ser desencadeada por falta de oxigênio do bebê? Se sim, quanto tempo sem oxigênio pode desencadear a síndrome? Bom, tem uma pergunta falando que a síndrome de West pode ser desencadeada por falta de oxigênio do bebê. Então, nós teríamos que entender um pouquinho melhor o que se refere a esta falta de oxigênio, né? Vamos imaginar que é o parto, né? Então, talvez, assim, que o bebê nasceu e não teve um parto perfeito, e durante o parto aconteceu alguma intercorrência em que houve a diminuição aí da oxigenação da criança. Claro que isso pode levar à síndrome de West, mas também depende do quanto que faltou de oxigênio. E normalmente,
quando o bebê nasce, o pediatra dá uma notinha que vai de 0 a 10, que se chama Apgar. Ele faz isso no primeiro minuto e depois no 5º minuto. Então, o bebê tem 2 notinhas, 2 Apgars, um do primeiro minuto e um do 5º. Né? Quanto mais baixo este Apgar, quer dizer que houveram mais complicações no parto. Quanto mais 10, melhor a criança nasceu. Então, teria que ver aí o Apgar do nascimento. Né? Eu acho que acrescentando, além das condições durante o parto, muitas vezes tem condições pré-natais. Então, a mãe que tem intensiva durante a gravidez, pressão, tem sangramento, e aquela criança começa a ter um sofrimento fetal intraútero, dentro da barriga, não necessariamente na hora do parto, mas às vezes antes do parto. Por isso que uma conversa com seu neurologista, te perguntar sobre a gravidez, como que foi, tudo isso a gente vai levar a pensar se essa criança passou por um processo crônico até de falta de oxigênio, um sofrimento fetal intraútero grave, e aí levou essa criança a ter um quadro de uma porque a gente chama de encefalopatia hipóxico-isquêmica. Então, essa sim é uma causa de síndrome de West. Como a gente falou, ia ser a última pergunta, eu quero aproveitar também para falar que no próximo mês, em setembro, a gente vai fazer uma live sobre síndrome de Dravet e outras encefalopatias epiléticas graves na infância. Em outubro, a gente vai falar sobre sintomas precoces do autismo. Agradecer a participação de todos, estimular que vocês... se quiserem mais perguntas, podem mandar mais perguntas pelo nosso Facebook ou Instagram e a gente vai responder. Obrigada, boa noite. Eu também quero agradecer a presença de todos, a todas as perguntas, foi muito rica, todas as perguntas extremamente interessantes. Nós podemos continuar respondendo por e-mail, né, via Facebook. Façam as perguntas se ficou alguma dúvida. E não deixem de nos assistir no mês de setembro, a próxima já marcada com a síndrome de Dravet e outras epilepsias de difícil controle. Então, já pensem nas perguntas. Muito obrigada, boa noite a todos.